Olá, turma. Eu sou o professor José Maria, Taubaté. Hoje eu quero apresentar a todos um conhecimento novo para a maioria de vocês, que é o conhecimento sobre como fazer 4 operações com pontos do plano. Quais são? A operação de multiplicar um ponto por uma constante, adição de pontos, subtração de pontos e a multiplicação de pontos, tá? Essa ideia dessas operações com pontos no plano é uma ideia que é datada de 1804, foi desenvolvida por Argand e Gauss, tá? Então vamos lá na nossa teoria apresentar para vocês o que é essa nova teoria. Se eu tiver um par de pontos AB, o produto de K vezes AB é feito usando essa regrinha. O K multiplica o A e o K multiplica o B. Então, nesse caso, o dobro de 5, 7, será dobro de 5, 10, dobro de 7, 14. Moçada, é simples assim. Do mesmo modo, simples é a adição que segue essa regra. Você soma o primeiro e o segundo. O primeiro componente de cada par e a segunda componente de cada par. A adição se dá A e C somados, B e D somados. Então, neste caso, eu tenho 5 com 2. Aliás, 2 com 3 são os dois primeiros e o 5 com menos 1, o segundo, gerando o par 5, 4. Tá? Da mesma forma, a subtração obedece à mesma regra da adição. Subtrai-se os dois pontos iniciais e os dois segundos. Então, as duas coordenadas primeiras subtraem-se e as duas coordenadas segundas se subtraem. Então, o 7 subtrai com 1 e o 9 com 3, gerando esse par 6, 6. Uma outra operação, que é todo par AB pode ser aberto em A0 e 0B. Isto é, você anula a coordenada B, mantém A, e anula o A, mantendo B. Vale dizer, se eu tenho ponto 4, 2, ele equivalerá à seguinte soma. Olhem todos. 4, eu anulo o 2. 4, 0. E agora, 0, 2. Observe que se você fizer o contrário, 4 mais 0 é 4 e 0 mais 2 é 2. Do mesmo modo, nós temos menos 5, 0 e 0, 3. Então, esta é uma maneira de abrir um ponto numa adição. Observe que menos 5 com mais 0 é o menos 5 e 0 com 3 é 3. Essas operações, elas são bem simples assim. A adição e a subtração apresentadas aqui, elas têm aplicação em vetores, que nós não vamos trabalhar com isso hoje. A operação de multiplicação, ela segue esta regra. Multiplica-se a primeira coordenada pela primeira, produzindo AC. Multiplica-se a segunda pela segunda, BD, e subtrai-se, colocando isto como o primeiro elemento da resposta. Depois, a primeira com a segunda, multiplica-se A vezes D, e a segunda com a primeira e soma, formando o segundo par, o segundo elemento do par. Como exemplo, veja aqui, 3, 5 multiplica 1, 4. O 3 multiplica 1, subtrai, 5 multiplica 4. Agora, 3 multiplica
4. E 5 multiplica 1. E adição. O 3 menos 20, menos 17. E 12 com mais 5, também 17. Então, menos 17. 17 é o produto daqueles dois pontos. Vejamos agora esse produto. Menos 1 com 6. Subtrai 2 com 0. Ponto e vírgula. Agora, menos 1 com 0, multiplica e soma com 2 com 6. Isto é menos 6 com 0. Menos 6. Isto é 0, aqui é 12. O que quer dizer? Que este número equivale a este aqui. Aquele produto. Bom, agora nós vamos apresentar a vocês um conjunto de notações diferentes que vocês precisam aprender. Primeira parte das notações equivalentes. O ponto chamado real é o ponto 1, 0. Então, denomina-se que o ponto 1, 0 é o nosso 1. E o ponto 0, 1 é chamado de I. Isso é um batismo feito por Argand-Gauss. Entendendo isso no plano. Este é o 1, 0. Ele é o nosso 1, que já conhecemos. O 2, 0 é 2. De mesmo modo, 3, 0 é 3 e assim por diante. Menos 1 equivale ao ponto menos 1, 0. Aqui tem o menos 2, 0, que é o menos 2. Então, nessa reta real, os pares ordenados, todos têm a coordenada 0, a segunda. E elas equivalem aos números reais. Do mesmo modo, eles queriam saber onde é que ficava o 0, 1. Como não existia um eixo, eles criaram esse novo eixo perpendicular ao eixo horizontal, e nesse eixo foram colocando 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 menos 1, 0 menos 2, e o nome desses pontos não poderia ser 1, 2, porque já estavam aqui. Então eles acreditaram numa nova nomenclatura, a nomenclatura I. E chamaram este ponto de ponto imaginário, ou unidade imaginária. Do mesmo modo que um 0 foi chamado de ponto real ou unidade real. E este plano se chama plano de Argand-Gauss, datada de 1804. Então, observe, no eixo horizontal, os números chamados reais são os números com a segunda coordenada 0. E neste eixo, os números com a primeira coordenada 0, chamados de imaginários. Isto foram nomenclaturas feitas por Argand e Gauss. E o plano chama-se plano de Argand-Gauss. Uma consequência importante da operação de multiplicação é este cálculo que eu vou mostrar. Que valor teria I ao quadrado? Observe que I ao quadrado é o 0, 1 ao quadrado. É este ponto ao quadrado. Mas ele ao quadrado equivale a 0, 1 multiplicado por 0, 1. Mas isso será equivalente. Olhem todos. A vezes C seria 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. Ponto e vírgula. Agora, 0 vezes 1 e 1 vezes 0. Gente, 0 menos 1 é menos 1. E 0 com menos 0 é 0. Então, I ao quadrado equivale ao ponto menos 1, 0. Porém, se vocês observarem, no plano Argand-Gauss, menos 1, 0 é o número menos 1.
equivale ao número real menos 1. Portanto, valor de i ao quadrado menos 1. Então, pela primeira vez, foi encontrado um número que, elevado ao quadrado, gera um valor negativo. Por que ninguém antes dele tinha descoberto isso? Porque na reta real só existiam esses pares. E aqui neste eixo é que estão os pares com 0, 1. Então, na verdade, 0, 1 ao quadrado, feito o cálculo, gera menos 1. Outra forma de dizer que i ao quadrado é menos 1 é dizer o número i equivale à raiz quadrada de menos 1. Isto aqui é chamado de unidade imaginária. Outras notações que vocês agora precisam aprender para complementar o ensino. O A0 é o A vezes 1, 0, que é o A. O 0B é B vezes 0, 1, que é B vezes I. O A sozinho é chamado de número real puro. BI é chamado de número imaginário puro. Mas quando eu pego um par AB, que se representa pela letra Z, como exemplo, Z igual a 5, 2. O A0 é o A e o 0B é o BI. Isto é, quando eu abro AB nesta forma, 0A é o A e 0B é o BI. Então, este número, que é formado pela adição de uma parte, o A, que é real, e B, que é chamado parte imaginária, ele foi batizado por Gauss de número complexo na forma algébrica. Então, quando vocês enxergarem qualquer número escrito dessa forma, saiba, isto é um número complexo. Como exemplo, Z é o ponto 5, 2. Então, eu posso dizer que aquele 5 é o primeiro ponto, é real. E o 2, que está nesse eixo, ele é imaginário. Então, a gente adiciona isto. Esta é chamada de forma algébrica do número 5, 2. Então, em termos de plano de Argand-Gauss, este ponto é o par que eu batizei de Z. Ele é 5 para x, na verdade, 5 no horizontal e 2 no vertical. Este ponto, este local, ele recebe o nome de afixo. E a gente diz, esse se chama afixo do número complexo 5 mais 2i. Tá bom? Então, moçada, essa é a ideia de um número complexo. Portanto, quando vocês enxergarem algo desse jeito, olhem bem. Quando vocês enxergarem algo assim, olha, 6 menos 2i, saibam que esse é o ponto 6 aqui e 2i negativo é aqui. Então, esse ponto aqui, se eu chamar isso aqui de W, este ponto é W. Perfeito? É assim que funciona. Tá? Então, se eu disser para você, Z é igual a menos 4i, saiba que menos 4i é exatamente isto. É apenas esse ponto, no menos 4. E ele é imaginário puro. Esse é chamado número complexo, esse é chamado imaginário puro. Se eu chamar, por exemplo, Z igual a 3, será esse ponto aqui, 3. Então esse chama-se real puro, imaginário puro, e isto é chamado de complexo. Então todo número que é real, ele é um complexo com a parte imaginária nula. Isto é um número real puro. E esse aqui é também número imaginário puro. O que ele é? Ele é um número complexo com a parte real nula. Ok? Até mais, turma.